Olá a todos, minhas saudações aos alunos, às alunas. Nós vamos seguir com a nossa disciplina, falar sobre Direito Penal 1 e hoje com uma aula específica acerca da chamada teoria do bem jurídico. Teoria do bem jurídico é um tema que rende, de fato, uma conversa mais específica, porque é muito importante para o direito penal e que também denota a própria evolução do direito penal. Em alguma medida, a partir da teoria do bem jurídico, nós compreendemos algo acerca da história do direito penal. Esse tema, inclusive, vai ter uma repercussão muito forte no momento atual vivenciado no concernente ao direito penal. Nós veremos isso ainda hoje e seguramente com mais vagar na nossa próxima aula gravada. Quando se fala em bem jurídico, em teoria do bem jurídico, a primeira questão a ressaltar é qual a importância do bem jurídico, considerado como tal, considerado como bem jurídico, o interesse protegido pela norma penal ou o interesse, o conjunto de interesses protegidos pelo direito penal. E há basicamente duas ordens de importância a respeito do bem jurídico. Primeiro, no que se refere ao processo de criminalização. Ao processo de criminalização, vale dizer, a eleição de condutas que comporão o arcabouço do direito penal. Quer dizer, quais serão os interesses protegidos por esse setor tão forte da ordem jurídica e que pode revelar como consequência a mais gravosa das sanções, qual seja a privação da liberdade das pessoas. Há de ser um interesse relevante, há de ser um interesse significativo e, portanto, quando se fala da importância do bem jurídico para o processo de criminalização, isso significa, vejam bem, que, sendo as leis penais editadas pelo Poder Legislativo, em última análise, nós estudamos o princípio da legalidade, não há crime sem lei, a questão que se coloca é: o Poder Legislativo, ao criar as figuras criminosas, ao criar os tipos penais, ele deve ou não atender a alguns critérios, a algumas premissas, a alguns pressupostos? Muitos autores dizem que deve atender justamente ao critério concernente ao bem jurídico. Portanto, uma das questões fundamentais aqui é que o bem jurídico legitimará a atuação legislativa ou não. Por quê? Porque, de fato, há alguns interesses que não devem, não merecem receber a proteção penal. Então, o primeiro aspecto é esse: importância para o processo de criminalização, o que, em outras palavras, tem um certo sentido abstrato, ou seja, direcionado para o legislador, Mas há mais. A teoria do bem jurídico também tem interesse para a avaliação particular dos fatos. Quer dizer, depois de formulado o tipo penal, essa descrição abstrata da conduta proibida, e que, portanto, pressupôs um bem jurídico, segundo a maior parte da doutrina, nos casos concretos, também será necessário verificarmos se a temática do bem jurídico foi ou não atendida. Nós já estudamos, por exemplo, o tema do princípio da insignificância e vimos que há casos em que, embora se tenha feito a eleição de um bem jurídico relevante para a proteção penal, por exemplo, o patrimônio, determinadas situações não implicam numa violação tão significativa do patrimônio que requeira a atuação penal do Estado. Quer dizer,
O furto está incriminado. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia a móvel, artigo 155 do Código Penal. Todavia, haverá situações em que essa subtração alude a um bem de tão insignificante valor, de tão apequenado, tão diminuto valor, que a incidência concreta do direito penal mostrar-se-á irrazoável. E, como consequência disso, a violação do bem jurídico não se afigurou expressiva. Logo, o que teremos numa situação assim é a atipicidade do fato, a chamada falta de tipicidade material. Formalmente, o fato se ajusta à norma, mas materialmente não. Tudo isso calcado na teoria do bem jurídico. Então, para começarmos essa temática, é importante sabermos que há duas ordens de importância para o estudo da teoria do bem jurídico, uma mais abstrata, direcionada ao próprio poder legislativo, ao legislador, e uma também concreta, relacionada à aplicação judicial, à atividade judicial acerca de cada um dos crimes. Meu objetivo principal hoje é fazer-lhes uma espécie de histórico, uma contextualização histórica da teoria do bem jurídico, como ela evoluiu. E o primeiro autor, mencionarei aqui o nome de alguns autores que acho relevantes para que os alunos e alunas tenham aí no seu arcabouço de conhecimento. O primeiro autor importante é Feuerbach. Feuerbach, que se escreve F-E-U-E-R-B-A-C-H. Feuerbach, um autor que apontará que ainda sem falar de conceito do bem jurídico, para Feuerbach, ainda na época em que Feuerbach escreve sua obra, ainda não havia o conceito de bem jurídico. Ele é posterior, como veremos. Para Feuerbach, o crime era a violação de interesses subjetivos, era a violação de interesses pessoais, subjetivos. Portanto, a ideia de crime estava muito calcada na lesão a direitos individuais, lesão a interesses individuais. E, portanto, ainda não se concebia como crime uma espécie de violação a interesses do Estado. Violação a interesses do Estado. Em termos didáticos, poderíamos dizer o seguinte, que quando X mata Y, para Feuerbach, a rigor, o que nós teríamos é a violação do interesse subjetivo, pessoal, individual de Y, que morreu, ok? Então, nessa concepção inicial, não se fala em bem jurídico como uma espécie de abstração, e sim o crime é concebido como a lesão ao interesse subjetivo. Isso tem uma importância na medida em que coloca o papel da vítima, coloca o papel do ofendido, daquela pessoa sobre a qual recaiu a conduta criminosa, numa posição de certo protagonismo. Porém, não responde a todas as questões. E aí vem o segundo autor, que é quando se inicia uma espécie de conceituação de bem jurídico, ainda não acabada, que se chama Birnbaum, um autor alemão também, Birnbaum, e B-I-R-N-B-A-U-M, e a partir de Birnbaum, a problemática que chama a atenção de Birnbaum é a seguinte: na concepção anterior, Birnbaum, salvo erro, escreveu o seu livro nos 1800, no início de 1800, muito provavelmente 1804, mas eu não estou exatamente certo da data. Mas Birnbaum aponta que a concepção de crime
como lesão a interesses subjetivos, deixava de fora do direito penal, sobretudo, a violação aos sentimentos religiosos. Era uma época histórica. O direito penal aqui, pessoal, é preciso compreenderem bem isso. A história do direito penal não está apartada, não está alheada, não está separada da própria história, digamos assim, da própria história, dos fatos históricos e, sobretudo, da própria história do pensamento filosófico. Quer dizer, na medida em que certos pensamentos, certas concepções foram se apresentando, houve uma comunicação ao âmbito do pensamento penal, ao âmbito do pensamento penal. E essa era uma época, evidentemente, em que as vinculações entre o Estado e a Igreja, ou as compreensões religiosas, era bastante intensa. De maneira que não surpreende que a ausência de resposta da concepção de Feuerbach para Birnbaum fosse exatamente relacionada com os sentimentos religiosos. Porquanto, ora, se o crime é a lesão a um interesse subjetivo, quando alguém afeta meramente sentimentos religiosos, estes não estão presos à individualidade de cada qual, constituem-se aí numa espécie de abstração. Logo, para Birnbaum, crime não é violação a interesses subjetivos, e sim a violação de valores sociais, Vejam, pegando o meu exemplo, de certa maneira rudimentar, e eu vou repetir a questão para Feuerbach, quando X mata Y, para Feuerbach, o que se tem aí é a violação ao interesse subjetivo de Y. Portanto, o papel da vítima Y aqui tem protagonismo. Para Birnbaum, quando X mata Y, o que eu tenho aqui é um crime contra a vida. Um crime contra a vida. Não própria e exatamente um crime contra a vida de Y que morreu, mas sim um crime contra a vida no sentido de algo, um interesse e, portanto, um bem, que é tutelado, que é protegido, que é relevante, que é importante para o Estado. Vejam, no primeiro caso, crime é lesão ao interesse subjetivo de alguém. No segundo, é a violação a valores sociais. Isso traz como consequência duas consequências. A primeira delas é uma espécie de viabilização de maior expansão do direito penal, na medida em que ele não necessariamente ficará adstrito, ficará limitado àquelas condutas que violam o interesse de Y. Portanto, certos interesses, vamos chamar assim, daqui a pouco isso vai ser mais bem explicado, certos interesses coletivos passam a ser suscetíveis de proteção. O outro aspecto é que, a partir dessa concepção de crime como violação a valores sociais, ocorre uma espécie de dessubjetivação do direito penal. Em outros termos, quando falamos que matar alguém é um crime contra a vida e não um crime contra a vida de Y, isso em alguma medida contribui. E vejam, esse pensamento trazido ao século XXI repercute ainda. Quando eu digo que matar alguém é um crime contra a vida e não exatamente um crime contra a vida de Y, isso faz com que o papel da vítima, em alguma medida, fique um pouco marginalizado, um pouco subjugado, um pouco olvidado, um pouco deixado de lado. E notem, uma das características que vem sendo minimizada ao longo dos últimos anos, mas uma das características do direito penal, maiormente no Brasil, mas em outros lugares também, é que os interesses da vítima ou das vítimas
ficam um pouco afastados. Isso tem implicações que agora não vale a pena enumerar, mas a própria, digamos, a própria compreensão a respeito dos interesses das vítimas ou de seus familiares no processo de punição tem sido, ou foi ao longo do tempo, isso, repito, tem mudado um pouco, mas foi sendo rechaçado. Quer dizer, é como se não importasse tanto a visão do ofendido, a visão da vítima. A partir do momento em que o crime é cometido, o interesse da vítima é deixado de lado, porquanto o que surge, no fundo, é um interesse do Estado. É um interesse do Estado. Isso tem virtudes, porém tem problemas. E o problema maior é essa espécie de relegação dos interesses da vítima a uma certa posição de subalternidade. E isto é, reitero, característica do nosso direito penal ainda hoje. Seja como for, é preciso caminharmos nesse processo evolutivo. E há aí o autor que efetivamente institui no âmbito do direito penal o conceito de bem jurídico, que é Binding, B-I-N-D-I-N-G. É Binding quem formula o conceito de bem jurídico. Aqui é importante porque Carl Binding era um autor situado numa perspectiva filosófico-jurídica do chamado positivismo. Que vocês seguramente estudaram nas matérias propedêuticas, nas matérias introdutórias, de maneira que farei aqui 2 linhas acerca dessa concepção jurídica. O positivismo, em última análise, exalta o papel do legislador, do poder legislativo. No positivismo jurídico, o centro de gravidade do direito está na lei. De certa maneira, inclusive com uma expectativa de que a lei consegue regular a totalidade da realidade. Quer dizer, como se toda a realidade social coubesse dentro desses padrões normativos abstratos, dentro desses padrões ou desses comandos genéricos, abstratos e impessoais, que são as leis. Como consequência disso, como consequência dessa exaltação feita por Binding acerca do poder legislativo, a definição que ele dá a bem jurídico é mais ou menos a seguinte: é bem jurídico tudo aquilo que o legislador considerar merecedor de proteção penal. É bem jurídico tudo aquilo que o legislador considerar merecedor de proteção penal. Qual o problema de uma concepção positivista do direito e, em última análise, dessa influência no âmbito do direito penal? Veja, o grande problema é o seguinte: é que quando você afirma que é bem jurídico tudo aquilo que o legislador, poder legislativo, considerar merecedor de proteção penal, isso exclui, isso afasta fatores de legitimação. Portanto, dá-se ao legislador, dá-se ao poder legislativo, a possibilidade de tornar crime quaisquer condutas que esse mesmo poder legislativo entenda por incriminar. É como se o direito penal circulasse sobre si mesmo, circulasse autorreferencialmente, portanto, sem carecer, sem precisar de nenhum fundamento que lhe fosse externo, Isso, portanto, dá um protagonismo muito forte ao poder legislativo e torna praticamente inquestionável ou insuscetível de crítica
essa mesma atividade legislativa. Num exemplo grotesco aqui, imaginem que o Poder Legislativo resolva incriminar, se estivéssemos firmes nessa perspectiva, se o Poder Legislativo resolvesse incriminar a conduta de, sei lá, cuspir na rua. Tá? Quer dizer, o sujeito que dá uma cusparada em local público, crime, pena de 6 meses a 1 ano de reclusão. Aí alguém olha para esse artigo e se indaga, fala, poxa, mas qual a lesividade disso? Qual a ofensividade disso? Tudo bem que trata-se de um comportamento, digamos assim, repulsivo, né? E quase que meio que nojento na realidade, mas invocar o direito penal para regular esse tipo de conduta, ameaçando-a com pena de prisão, parece uma demasia, parece um excesso, parece uma insensatez. O positivista responderia, cara, mas de onde vem essa indagação? Não há nenhum fator externo, não há nenhum elemento exterior à própria atividade legislativa para o qual essa atividade legislativa deva prestar contas. Como consequência disso, se o Poder Legislativo, nos debates havidos aí nos respectivos congressos, câmaras de deputados e senados, entendeu por incriminar a cusparada feia, está dentro do âmbito das suas atividades. Logo, é crime e cumpre aos juízes aplicarem as leis, meramente sem discuti-las, portanto, sem submetê-las ao crivo de uma certa crítica, Portanto, potencializa-se aí a atividade legislativa. O movimento do positivismo jurídico, na história do direito, sobretudo na história do direito alemão, e de resto, todo o processo evolutivo do direito penal, particularmente na Alemanha, ele sofre uma espécie de gap, ele sofre um intervalo sombrio, na medida em que, basicamente, de 1933, pelo menos, até 1945, tem-se o advento do nacionalsocialismo, chamada Escola de Kiel, que é por intermédio da qual se desenvolvem premissas de uma espécie de direito penal nazista, que alguns autores hoje em dia estudam e fazem a crítica, inclusive mencionando professores, escritores e doutrinadores que participaram dessa ignomínia, dessa infâmia, desse verdadeiro momento trágico da humanidade que foi o nacionalsocialismo, que de resto, em boa medida, realizou-se sob os auspícios, ou seja, sob o cumprimento da ordem jurídica da vez. Quer dizer, não havia propriamente descumprimento das leis, o problema era que o conteúdo das leis era infame, e se você está dentro de uma perspectiva jurídica em que questionar o conteúdo das leis é algo que nos é retirado, nos é no sentido da comunidade, dos estudiosos e dos próprios tribunais, é a atividade parlamentar o que conta, tudo isso acaba levando a que essa ordem jurídica espúria seja aceita. Era intuitivo que, dada essa ruptura, ou seja, com o final da Segunda Guerra Mundial, o pensamento filosófico buscasse orientar-se a partir de uma abstração, de uma espécie de reflexão mais abstrata mesmo, mais fluida e calcada, digamos assim, numa espécie de ordem de valores. Quer dizer, mais ou menos, simplificando bastante, mas eu acho que a ideia pode ser bem compreendida assim, verificou-se que durante o período da Escola de Kiel,
do nacionalsocialismo, período do nazismo alemão, boa parte daquilo que se apresentou, por mais horroroso que fosse, há muitos filmes aí que contam isso, fora os livros, mas poderia lhes recomendar um filme antigo, italiano, que se chama Vida é Bella, Roberto Benigni. É um filme muito interessante, mostra a vida do sujeito no campo de concentração e como ele tenta, de alguma maneira, ludibriar o filho para que o filho não percebesse que está vivendo naquele lugar tão terrível, aquele lugar tão horroroso. Acho muito interessante também o filme alemão que se chama A Queda, Os Últimos Dias de Hitler. Tem uma atuação fabulosa de um ator que se chama Bruno Ganz, e muitos, né? O Menino do Pijama Listrado. Quer dizer, há uma cinematografia aí. Eu não estou falando estou falando de filmes que não são de guerra, tá, pessoal? Mas aqui é mera curiosidade para compreenderem, todos sabem, mas para verificarem a infâmia, completa infâmia desse momento histórico, e que, portanto, aquilo que lhe sucede é uma espécie de busca por valores que seriam abstratos, que estariam materialmente dispersos e aos quais a ordem jurídica deveria prestar reverência. Logo, a atividade legislativa não se poderia fazer isenta de qualquer peia, isenta de qualquer limite, e sim deveria atender a uma ordem de valores. E um exemplo, esse é um movimento chamado neocantismo, no direito penal, e que, para a nossa temática de hoje, tem um autor importante que se chama Max Ernst Mayr, que dirá que o ordenamento jurídico incorpora como bem jurídico, aquilo já feito pelas normas de cultura. Quer dizer, essas normas de cultura, na perspectiva de Mayr, não deixam de ser uma espécie de axiologia, uma espécie de mundo dos valores, algo que transcende a própria normatividade enquanto produto da atividade estatal, produto da atividade do poder legislativo, sendo certo que essa lei, esse produto da atividade parlamentar, incorporaria os valores que Mayr chama de normas de cultura, coagulando-os ou traduzindo-os como bens jurídicos. Portanto, para Mayr, vejam a diferença. Numa concepção positivista, o bem jurídico é aquilo que o legislador tiver elegido como tal. Na concepção de Mayr, numa concepção neocantista, não. Bem jurídico é aquilo que o legislador obteve das normas de cultura. Portanto, o direito penal não está reduzido a si próprio. Ele bebe da fonte das tais normas de cultura. Tá? O caminhar do direito penal nos levou depois à concepção finalista de Hans Welser, que é talvez o autor mais importante da história do pensamento jurídico penal e sobre o qual vocês ouvirão muito falar na sequência do seu curso, Direito Penal 2, sobretudo, quando forem estudar a teoria finalista ou teoria final da ação, mas que, para a temática do bem jurídico, a percepção ou os ensinamentos de Welser dizem pouco. Na realidade, ele trabalhará mais com temas da própria teoria do crime. E chegamos a um momento mais próximo do que estamos a vivenciar, em que o direito penal, e se puder dar um nome a um momento teórico atual do direito penal, esse nome é funcionalismo penal. Nós vivemos sob uma espécie de funcionalismo penal, que, em última análise, sendo bastante generalista aqui, significa que cada uma das categorias do direito penal, se
vocês estudarão em outras disciplinas, cumpre uma função, por isso o funcionalismo, cumpre uma função dentro do próprio sistema penal. Dentro do próprio sistema penal. Há dois autores no funcionalismo penal que se distinguem, se particularizam, e eu quero referi-los sob os influxos do nosso tema de hoje, que é a teoria do bem jurídico. O primeiro deles é Klaus Roxin, R-O-X-I-N, Roxin, para quem a fundamentação dos bens jurídicos está na Constituição. Na Constituição, ou seja, nessa ordem normativa superior que é a Constituição. Nós já vimos em outras aulas a questão da hierarquia normativa. A Constituição é uma espécie de, aspas aí, lei que está por cima das demais leis. Portanto, todas as chamadas leis comuns, que dizemos em termos jurídicos, leis ordinárias, ordinárias no sentido de comum, devem obediência à Constituição. E para Roxin, é na Constituição, então, que nós devemos encontrar o fundamento dos bens jurídicos. O fundamento dos bens jurídicos. Portanto, a fundamentação dos bens jurídicos adviria dessa fonte normativa superior que é a Constituição. Vejam que interessante, traçando aqui, fazendo traços grossos daquilo que lhes falei. Numa concepção positivista, o conceito de bem jurídico está situado dentro do plano ordinário, dentro do plano comum, ou, em outras palavras, dentro daquilo que o próprio Poder Legislativo disser que é bem jurídico. Logo, é autorreferencial. Dentro de uma concepção neocantista, os bens jurídicos estão soltos nesse mundo dos valores que não enxergamos. Portanto, uma fundamentação abstrata no nível máximo. Roxin não está em nenhuma dessas duas perspectivas, porque para ele a fundamentação dos bens jurídicos é normativa, mas não é normativa no plano ordinário. É normativa, mas de uma normatividade superior, qual seja a Constituição. Daí se extraem limites à atividade incriminadora. Por quê? Porque não é possível incriminar condutas que não afetem interesses constitucionalmente relevantes. Que não afetem interesses constitucionalmente relevantes. Há dois problemas nessa concepção. Um é que ela é uma concepção que redunda numa espécie de restrição para a importância do bem jurídico ao seu potencial crítico. Ou seja, a partir dos bens jurídicos, eu poderia criticar a atividade legislativa que realizou-se em descompasso com o que está na Constituição. Isso é verdadeiro? É. Mas a fundamentação constitucional dos bens jurídicos não se restringe a isso. E aqui vai um dado de uma outra vertente teórica, não é o que Roxin diz, mas essa outra vertente teórica referirá que o que Roxin fala sobre o potencial crítico do conceito de bem jurídico enquanto limite da atividade legislativa é verdadeiro. Entretanto, há mais. O que é esse mais? Existem certos interesses constitucionalmente previstos que obrigam a atuação penal, determinam a atuação penal. Mandados de criminalização, ordens para o legislador incriminar condutas, e como já lhes disse em aulas passadas, o exemplo do racismo, o exemplo da tortura, o exemplo do terrorismo expressam o que estou lhes dizendo.
No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 impõe que o Poder Legislativo incrimine essas condutas. Logo, reduzir a teoria do bem jurídico a um papel, reduzir a teoria do bem jurídico nessa visão constitucional a um papel de mero limitador da atividade legislativa é contar a história pela metade. Há uma outra face da moeda e essa outra face alude ao fato de que a Constituição também determina que condutas sejam incriminadas. E o segundo aspecto problemático da concepção de Roxin é que ele admite, apesar dessa fundamentação constitucional dos bens jurídicos, ele admite alguns crimes sem bens jurídicos, ou seja, determinadas condutas que são instituídas como criminosas, embora não se encontre um interesse a tutelar. O exemplo mais singular disso, e que é realmente um desafio para a teoria do bem jurídico, é a mutilação ou a crueldade contra animais. Tá? Porque quando o animal não pertence a ninguém, porque quando o animal pertence a alguém, o que você tem é um crime de dano, tá? Um crime de dano, cujo titular é o dono do animal, né? Um crime contra o dono do animal. Agora, se você pega um animal de rua, um cachorro na rua, um gato na rua, e o mutila, ou nele realiza maus tratos, e não há dono, fica muito difícil encontrar o bem jurídico. Tá? Isso implicaria uma discussão que não cabe aqui nesse momento. O que eu estou meramente lhes apontando é que, nesse caso, pelo menos numa das edições de sua obra, Roxin afirma haver um crime sem bem jurídico. Isso é um problema, pessoal, porque quando você abre as portas para o poder legislativo de incriminar condutas sem bem jurídico, muita coisa pode passar pela porta. Tá? Então, o conceito de bem jurídico funciona, sim, como uma espécie de controle à atividade expansiva do direito penal. E tudo culmina com o pensamento de Günther Jacobs, 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 que é um autor que, no final das contas, dentro do que chamamos de funcionalismo radical, portanto, ele é um funcionalista tanto quanto Roxin, é que Roxin é um funcionalista teleológico, ou um funcionalista moderado, como alguns dizem, e Jacobs é um funcionalista radical. Na percepção de Jacobs, simplesmente abre-se mão do conceito de bem jurídico. No final das contas, se o pensamento de Jacobs realmente tivesse preponderado nesse campo, essa aula não existiria, porque falar de bem jurídico é desnecessário. É desnecessário. De certo modo, Jacobs retorna àquela ideia de que bem jurídico é aquilo que o legislador disser que é. E, portanto, a proteção penal se cumpre numa autorreferenciabilidade, sem carecer de nenhum fundamento de legitimação externo. Só que Jacobs faz isso a partir de uma perspectiva intensamente normativa, ao dizer que o direito penal protege não é bem jurídico. O que ele protege é a vigência da norma. Quer dizer, quando alguém pratica um crime, rompe com a estrutura normativa e gera uma espécie de perplexidade a todos, porque todos meio que olhariam, isso é uma metáfora, meio olhariam e falariam, poxa, mas o que eu devo seguir? O padrão instituído pela norma ou o padrão instituído pelo criminoso, pelo desviante? E justamente para reafirmar a validade da norma
e, portanto, infirmar o comportamento do delinquente, é que Jacobs diz que surge o direito penal e, consequentemente, a pena criminal, no sentido da manutenção ou da afirmação da vigência da norma. Como consequência disso, o bem jurídico é a própria norma. Quer dizer, é como se disséssemos, numa simplificação grosseira, mas que vale para entender, que o bem jurídico penal é a norma penal, ou seja, a norma penal serve para proteger a norma penal. Vejam como realmente estamos diante de uma circularidade, Tá? Não é um pensamento de todo repudiado. Em muitos lugares, o pensamento de Jacobs tem bastante força e é um autor que merece ser estudado. Depois eu vou falar numa próxima aula a respeito de algumas categorias do pensamento de Jacobs, mas é um autor que tem muita importância no pensamento jurídico, embora hoje em dia já aposentado. Tanto ele como Roxin, certamente, pelo menos nesse início do século XXI, são os autores mais comentados no âmbito da nossa disciplina. De certo modo, portanto, cumprimos aí um arco histórico que vem desde Feuerbach, com a ideia de que crime é a lesão a um interesse subjetivo, até o pensamento de Jacobs, que abandona o próprio conceito de bem jurídico. Tá? O fato é que, e agora caminhando para a conclusão, entre nós, e de certa maneira isso é generalizado, ainda subsiste a categoria do bem jurídico. O bem jurídico, portanto, é uma categoria penal importante, ele cumpre as funções que eu já mencionei e que referirei sob uma outra perspectiva em 2 minutos, mas está em causa. Tá? A teoria do bem jurídico está em causa por consequência dessa normativização do direito penal. A mim me parece, mas isso é a opinião do professor e o aluno tem liberdade para pensar de maneira diferente, que realmente devemos defender a teoria do bem jurídico. Ela cumpre uma função bastante importante na nossa disciplina. E vejam que o nosso Código Penal é estruturado a partir da concepção de bem jurídico. Quando abrirem a parte especial do Código Penal, vão ver que cada título da parte especial alude a um bem jurídico. É por isso que temos crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade e assim por diante. Tá? Então, entre nós, a ideia ou a teoria do bem jurídico ainda tem vigência, ela ainda importa. E cumpre, aí concluindo mesmo, algumas funções. A primeira delas é a função dogmática. Tá? Eu estou amarrando a temática da teoria do bem jurídico. Função dogmática porque é responsável pela interação entre a norma penal e a realidade fática. Pela interação entre a norma penal e a realidade fática. Ou seja, tem uma função dogmática, dir-se-ia interpretativa. Segunda função, a função político-criminal. Por quê? Já lhes disse. Porque limita o poder estatal de incriminar condutas. E essa é a função político-criminal do bem jurídico ou da teoria do bem jurídico. E, por derradeiro, possui uma função legitimadora. Na medida em que há determinações constitucionais de criminalização e de proteção penal de determinados interesses e de proteção penal de determinados interesses. Quer dizer, a Constituição, em alguma medida, comunica ao legislador quais os interesses que ele deve proteger por intermédio do direito penal. Esse é o grande desafio do direito penal, pessoal. Em alguma medida, ele não pode ser excessivo a ponto de abarcar condutas que realmente devem ser resolvidas por outros ramos do direito, porém, ele não pode ser insuficiente.
ele não pode falhar e não pode faltar na proteção de determinados interesses da vida social, cuja relevância cobram a atuação mais firme, mais forte do Estado, atuação essa que sabemos todos se dá justamente pelo direito penal e, em última análise, pela aplicação de uma pena criminal. Espero que tenha sido de algum proveito essa aula para vocês. A temática do bem jurídico é altamente relevante, tem muita coisa escrita, muita monografia. Eu fico à disposição nas aulas síncronas para tirar as dúvidas. Se quiserem recomendações de livros ou de textos, fiquem à vontade. Alguns alunos têm se comunicado comigo, inclusive, por e-mail, e isso é bastante bom, bastante salutar. O importante é que sigam estudando, fiquem bem. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos.